Estamos de volta com o Ante o Exposto numa edição para lá de especial. Hoje vamos entrevistar o professor Leonardo Pasquale, italiano, titular da cadeira de Direito Público Internacional e Privado na Universidade de Pisa. Também tem titularidade na Universidade de Aix-Marseille-Troyes, na França. O professor também tem uma cadeira na Jean Monnet, na Cátedra Jean Monnet, que é um órgão que cuida das questões exatamente de acordos bilaterais, acordos comerciais, direitos humanos, promoção de direitos humanos por parte da União Europeia. E esse é um propósito da pesquisa do professor, o papel da União Europeia na promoção dos direitos humanos através dos acordos comerciais. Como sempre, ladeado pelas minhas co-hosts, Ana Flávia Carvalho, Renata Câmara. Aninha, dê boas-vindas ao professor. Seja bem-vindo, professor. É uma honra tê-lo aqui em João Pessoa, juntamente conosco. Foi um prazer imenso tê-lo aqui no Ante o Exposto. Muito obrigado. Professor Leonardo, direitos humanos e acordos comerciais. O papel desempenhado pela União Europeia dentro desse escopo vai ser o nosso tema central. Professor, como sempre, nós fazemos 3 perguntas, né? Vamos começar com a doutora Renata Câmara, vai fazer a primeira pergunta, na sequência, Ana Flávia, e eu trago a última pergunta. Mas antes vai ter zona cinzenta vai ter hoje, zona cinzenta, vai ter zona cinzenta, com direito a musiquinha de suspense e tudo. Dentre as atribuições do professor e seus trabalhos, nós destacamos para hoje, professor, o seu um dos últimos artigos que o senhor publicou lá, Solidariedade no Direito do Mercosul. Eu não sei se a pronúncia é essa. É de 2003, trata o direito e a solidariedade, a promoção da solidariedade no direito do Mercosul. Nós vamos falar sobre isso hoje, né, professor? Muito bem. Então, eu passo para você, Renata, fazer a primeira pergunta. Vou estreando aqui com as perguntas ao professor Leonardo Pasquale. Professor, o seu conhecimento já está consolidado e muito reconhecido na área de direitos humanos. Nas questões também específicas da União Europeia, da Europa como um todo, nas questões dos acordos comerciais. Eu gostaria de ouvir do senhor, numa visão de multilateralismo que envolve esses acordos comerciais, considerando uma posição da União Europeia nesses acordos, como o senhor acha que a conduta da União Europeia ela pode ser mais engajada, mais proativa na promoção e na proteção dos direitos humanos? Muito obrigado pela pergunta. Veja, na verdade, são quase 2 perguntas, porque a primeira, efetivamente, seria como a Europa contribui para a proteção e promoção dos direitos humanos através de seus acordos comerciais, e a outra, como pode contribuir de uma forma mais proativa para o multilateralismo. Ou pelo menos eu tentarei responder organizando o discurso em 2 pontos, estes 2 pontos. A primeira coisa que temos que considerar é quais são os valores da União Europeia. Porque, sendo todos juristas, temos que ler os códigos. E, concretamente, o artigo 2º do Tratado sobre a União Europeia é o seguinte: a União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado do Direito e do respeito pelo direito do homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-membros numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres. Essa é uma norma fundamental do direito da União Europeia, porque o artigo 2, quase o primeiro só diz que os Estados querem fazer uma união, basicamente. E o segundo já enumera os valores fundamentais da União Europeia.
Mas a ambição da União é que estes valores não sejam só da União Europeia, porque a União Europeia ama muito esses valores e considera que sejam importantes por todo o mundo, se o resto do mundo também acha assim. E então, outro artigo, que é o artigo seguinte, que é o artigo 3º, concretamente no 5º parágrafo, sempre do Tratado sobre a União Europeia, é o seguinte: nas suas relações com o resto do mundo, a União afirma e promove os seus valores. Então, esses são os valores que eu acabo de enumerar, e a União Europeia tem uma obrigação jurídica, nas suas relações com o resto do mundo, de afirmar e promover estes seus valores. Como é que acontece? Contribui, continua o artigo, para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, porque desenvolvimento sustentável é sempre do planeta inteiro. Isso. Logicamente, não pode não ser. Não tem como ficar fora. Exatamente, não tem como ficar fora, não é? A solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos do homem, em especial os da criança, bem como para a rigorosa observância e desenvolvimento do direito internacional, incluindo o respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas. Então, a coisa mais lógica a esse ponto seria fazer diretamente tratados nessas matérias. Sim. Tem um porém. É um porém que, por um jurista internacionalista, é um porém lógico, que para fazer um tratado tem que ter a competência de fazer um tratado. Mas os Estados têm essa competência naturalmente, as organizações internacionais não têm nenhuma competência naturalmente, só têm as competências que os Estados queiram deixar com a organização internacional. Então, a União Europeia, sendo uma das poucas organizações internacionais que pode efetivamente assinar tratados internacionais, só pode assinar tratados de que sejam acordos comerciais. A única matéria dos acordos internacionais é a matéria comercial. Então, o desafio é promover os direitos humanos, os valores que eu acabo de enumerar, através a única ferramenta que a União tem, que são os acordos comerciais, evidentemente. Então, esses acordos, nós podemos, numa conclusão muito óbvia, esses acordos comerciais, eles antes de um interesse econômico-financeiro, eles têm uma base principiológica, né? Que são esses valores elencados nesse artigo 2º, agora, que é de respeito à dignidade humana, direitos do homem e da criança, a promoção da democracia. Atrelados a normas fundamentais. Exatamente. Só que, obviamente, são acordos comerciais. Então, primeiramente, são acordos comerciais. Ou seja, que o primeiro objetivo dos acordos não pode não ser comercial. Isso. E então, concretamente, os acordos se ocupam, primeiramente, por exemplo, da eliminação, ou pelo menos redução, das barreiras tarifárias. Sim. Mas, junto com isso, esses acordos intentam também afirmar e promover esses valores fundamentais, esses direitos humanos que eu acabo de enumerar. E como é que é possível? Exatamente porque a União Europeia é o primeiro mercado do mundo. Sendo o primeiro mercado do mundo, você tem o poder de deixar ou não deixar alguém entrar no maior mercado do mundo. E todo mundo sabe que se eu quero vender alguma coisa, gostaria de vender o meu produto, o meu serviço, no maior mercado do mundo. E essa é a força negocial da União. A União, se trabalha bem, aproveita dessa força negocial para afirmar e promover aqueles que, na Europa, mas também em outras partes do mundo, se consideram como direitos fundamentais de todos nós. Sim, seus valores. Seus valores, exatamente. E aí ele promove esses valores de uma forma muito mais abrangente, digamos assim, extra-limite comercial da própria União Europeia, exatamente, através dessas relações comerciais. Porque as outras partes, quando assinam estes acordos,
vão poder vender no maior mercado do mundo se aceitam, por exemplo, de ser Estados democráticos ou se aceitam de aumentar os direitos dos trabalhadores ou de proteger mais o meio ambiente. Professor, para o ouvinte, né, e o telespectador do YouTube, TikTok, um caso prático de um acordo desse em que houve esse efeito halo de promoção dos valores da União Europeia, consequentemente dos direitos. Um efeito prático. Um caso, país tal ou bloco tal, que foi promovido na prática tal direito. Veja, o assunto é interessante porque, e assim tento também a responder a segunda parte da pergunta da doutora, a União Europeia celebrou atualmente 47 acordos comerciais que abrangem 79 partes. Se você considera que os estados do mundo são mais ou menos 200, 79 é o 40% do mundo. É muito. O impacto no direito internacional é grande. É grande. É grande. Um caso, e além disso, são acordos que feitos com países muito diferentes, porque são 79 países e temos países ricos, países pobres, países mais ricos dos países da União Europeia, Japão, por exemplo, Coreia do Sul, países bem mais pobres, Quênia ou Vietnã, países pequenos, Singapura, áreas grandes, muito grandes, Mercosul, por exemplo, e são acordos que cobrem o mundo inteiro, porque tem acordos com países americanos, asiáticos, Sim, todos os continentes. da África e da Oceania. Todos os continentes. Obviamente, na Oceania é só um país, e também na África até agora é um país. Com a América é muito melhor, né? E com a Ásia também. Mas todo mundo está representado nesses acordos. E é por isso que se pode falar de multilateralismo. Na impossibilidade de chegar a uma conclusão de acordos multilaterais, por muitas razões, porque os Estados não assinam os acordos preparados no marco das organizações multilaterais, como a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio, não assinam. Chegam a um ponto e já não assinam. A gente pode tentar entrar pela porta de atrás, que seriam estes acordos bilaterais, mas como o padrão é sempre o mesmo, no momento que eles foram feitos com todo mundo, seria o mesmo efeito de um acordo multilateral assinado e ratificado por todo mundo. Exato. Alcançar o mesmo objetivo. Exatamente, alcançar o mesmo objetivo por uma via diferente. Sendo impossível, a via maestra, que logicamente seria a via dos acordos multilaterais no marco das Nações Unidas, logicamente. Mas como não pode ser, se não consegue, pode tentar esta segunda via, digamos. Agora, como exemplo concreto, são muitos acordos, são todos muito interessantes. E os mais novos, por exemplo, o último entre a União Europeia e a Nova Zelândia, é mais avançado de todos os demais, em alguns detalhes que hoje não é muito interessante, acho, entrar nesses detalhes. Mas um que eu achei muito interessante é o acordo com o Vietnã. Por quê? Vietnã é um país mas ainda um país muito pobre, e para Vietnã poder participar ao mercado da União Europeia era muito interessante, sendo um país muito pouco desenvolvido. Agora, tem um capítulo inteiro do acordo entre a União Europeia e Vietnã, que é comércio e desenvolvimento sustentável. Como vocês sabem, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, 3 são os aspectos do desenvolvimento sustentável. Econômico, desenvolvimento, mais sustentável, ou seja, ecológico e respetuoso dos direitos dos trabalhadores, senão é desenvolvimento, não sustentável. Agora, concretamente, no acordo entre a União Europeia e Vietnã, a parte que eu acho mais interessante é aquela da proteção dos direitos do homem, que no caso específico são os direitos sociais dos trabalhadores. Porque no Vietnã, na legislação interna trabalhista do Vietnã, estes direitos, nem os direitos mínimos, eram muito bem protegidos.
A União Europeia, no seu acordo, escreveu que Vietnã tinha, pelo menos, que ratificar as convenções multilaterais existentes, feitas no marco da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, para poder vender os seus produtos no mercado da União Europeia. E em muito poucos anos, Vietnã, que não tinha praticamente ratificado nenhuma dessas convenções, que são convenções contra a escravidão, no trabalho, ou trabalho de menores, mas menores de meninos. O Vietnã ratificou e mudou seu direito interno, então com as obrigações jurídicas concretas, como não são muitas vezes as obrigações do direito internacional, né? Mas sendo uma mutação do direito interno vietnamita, é muito facilmente possível recorrer aos tribunais no Vietnã, no caso de violação das normas, e o nível de proteção dos trabalhadores aumentou muitíssimo em muito poucos anos. E o primeiro acordo foi ratificado poucos dias depois de assinar o acordo com a União Europeia. E os outros, poucos meses depois. Então, eu acho que isso é um caso de sucesso. É um fato positivo. Sem dúvida. É um fato, sem dúvida, positivo. E que abre perspectiva para uma continuidade, né? Porque aí a questão é de proteção mínima, mas que você vai mudando uma realidade e vai ampliando, né, a própria legislação interna. Eu vejo, da fala do professor, o ouvinte, eu mesmo pode chegar à mesma conclusão que eu estou chegando. Então, por exemplo, o Brasil é um país de commodities, gado, carne, da avicultura, da bovicultura, caprinocultura. E o controle de qualidade desse produto no Brasil elevou-se muito a partir dos acordos com a comunidade europeia. Agora, uma pergunta complementar para a gente encerrar esse primeiro bloco. Como é feito esse controle do cumprimento desses acordos? A gente tem uma máxima que vem do direito romano, exceptio non adimplem contrato. Então, se o contrato não for adimplido, você não pode exigir do outro o cumprimento. Como, afinal de contas, um acordo entre nações é controlado nesse nível, professor? Parabéns pela pergunta, porque você exatamente encontrou o ponto fraco do acordo. O calcanhar de Aquiles. O verdadeiro advogado encontra o ponto fraco, não é? É assim. Então, o assunto é o seguinte, que esses acordos são muito modernos também como solução de controvérsias, geralmente falando. Por exemplo, intentam criar um sistema de proteção dos investimentos estrangeiros que é muito mais avançado do sistema até agora em vigor, que é o sistema ICSID, em inglês se chama de ICSID. O sistema dos acordos da União Europeia é mais avançado, mas justamente, concretamente, o capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que existe em quase todos estes acordos, não é uma eventual controvérsia que surja na aplicação das normas desse capítulo não pode ser submetida ao sistema de solução de controvérsias do resto do acordo, ou seja, das disposições comerciais. Sim. As disposições comerciais têm basicamente uma arbitragem, vou simplificar, né? Uma arbitragem que se conclui com uma sentença vinculante, salvo as disposições em matéria de comércio e desenvolvimento sustentável, porque por essas só tem a possibilidade de se confrontar, eventualmente suspender o acordo, mas não tem uma sentença juridicamente vinculante, com uma exceção, que é o último acordo da União Europeia. E isso abre as portas a uma esperança. Porque pela primeira vez, no último acordo que foi assinado este ano, que foi o acordo com Nova Zelândia de 2024, ali mesmo as normas em matéria de comércio e desenvolvimento sustentável, no caso de violação, pode-se recorrer à arbitragem que termina com uma sentença vinculante do árbitro. Perfeito. Então, é assim que se controla. Exatamente. E aí, tentando chegar um pouco para a nossa América, né?
Vamos passar. Vamos passar para a América do Sul? Vamos passar Vamos pra para o segunda Mercosul? pergunta, Professor, o senhor tem publicado diversos trabalhos científicos, dentre eles o artigo que fala a respeito da solidariedade no direito do Mercosul. Como a União Europeia tem contribuído para a efetivação da solidariedade no direito internacional? Muito obrigado pela pergunta. Agora, com certeza no Brasil tem especialistas do direito do Mercosul que conhecem o direito do Mercosul melhor que eu, sem dúvida, porque eu conheço melhor o direito da União Europeia, logicamente. Mas vejam, eu publiquei faz anos um livro em inglês que é Solidarity in International Law, a solidariedade no direito internacional, e a tese de fundo, a minha tese de fundo, vocês sabem, a gente que estuda direito internacional normalmente sabe que por que existe o direito internacional? Vamos ao fundo da questão. Num primeiro momento, o direito internacional existe porque os Estados precisam coexistir. Porque, como todo mundo sabe, a alternativa ao direito é a violência. Se você não resolve os conflitos com o direito, você vai resolver com a violência. E a mesma coisa acontece entre os Estados. Por isso é importante o direito internacional, com todas as suas falhas, os seus defeitos. Exatamente. Mas depois se passa, com a criação justamente das organizações internacionais, da convivência à cooperação. Sim. Conviver é uma coisa, cooperar é outra coisa. É outro nível. O desafio é ir a um nível superior. Solidariedade. Porque eu posso conviver, posso cooperar no meu interesse, posso ser solidário no teu interesse. Será que o direito internacional está na etapa de passar do direito de cooperação ao direito de solidariedade? A minha tese, a tese que eu tentei desenvolver no livro, é que sim, graças às organizações internacionais, e concretamente às organizações regionais, como é o caso do Mercosul. Por quê? O discurso é um pouco longo, mas em poucas palavras, porque quando você está muito integrado em um interesse, em uma organização regional, um choque de um país tem um efeito muito grande em todos os outros países. Então, tem uma solidariedade interessada, porque se, por exemplo, acontece uma guerra na Argentina, para o Brasil, como mínimo, tem um problema de refugiados. Como mínimo. Fora de todas as consequências econômicas. Se não existir o Mercosul, o problema seria bem mais limitado. Você quer, fecha as fronteiras, suspende alguns acordos comerciais. Então, é em geral as organizações regionais que no direito das organizações internacionais, das organizações regionais, como a União Europeia, como o Mercosul, como muitas outras, a Liga Árabe, o Pacto Andino, pode, ou está, na minha tese, está começando a se desenvolver uma terceira etapa do direito internacional, que já não é direito de coexistência, nem de cooperação, mas é um direito de solidariedade. Poderia ser, professor, um exemplo, o caso Venezuela-Brasil. A gente tem recepcionado muito bem os imigrantes da Venezuela. Né? O Brasil tem promovido, inclusive, aberto o sistema de saúde para essas pessoas. E eu acredito que se encaixa nessa questão desse terceiro passo que iria de encontro à solidariedade. Com certeza. Com certeza. É um dos exemplos mais claros de solidariedade. Sim. Outro pode ser no caso do Covid. Covid? Por exemplo, na Europa, no primeiro momento não houve solidariedade, nada, mas depois, uma solidariedade imensa. Eu acho que é graças à solidariedade da Europeia com a União Europeia que os países da União Europeia sofreram as consequências do Covid menos de outras áreas do mundo. Poderia fazer muitos exemplos. Por exemplo, que quase nenhum perdeu seu emprego. Isso. Por exemplo, é graças ao dinheiro que a União Europeia mandou para deixar a gente a casa, mas pagando um salário. Pelo menos uma parte do salário. Isso, no bloco. Pois é outro exemplo bem recente também. É outro exemplo bem recente. Não é? Então vamos agora para a nossa zona cinzenta, né? E aí toque os tambores. Professor, é bem assim, notório o crescimento do extremismo
aí não importa se é de direita ou de esquerda, o extremismo geral na população mundial. Como esse crescimento do extremismo tem impactado nessa política da União Europeia, se é que tem, né? Se isso existe, né? De fato, existe algum impacto. Eu falo de impacto jurídico, evidentemente, se os órgãos que são responsáveis pela elaboração dessa estratégia, desses acordos bilaterais, sobretudo, ele já tem se preparado e como tem se preparado para enfrentar esses extremismos diversos, né? Veja, o problema é que o extremismo está crescendo também dentro da União Europeia, e a polarização. As eleições regionais alemãs de ontem são um exemplo. Um exemplo. É um outro exemplo coisa absurda, de polarização. Para quem está de fora, o que é isso? Sério? É sério? E as últimas eleições do Parlamento Europeu também. Né? Os partidos extremistas são muito mais fortes hoje que faz 5 anos. Mas geralmente, efetivamente, o extremismo pode ameaçar a democracia e os direitos humanos, efetivamente. Agora, a União Europeia, o que é que pode fazer? Será que tem que fazer os seus acordos comerciais também no caso de com países com um sistema extremista ou não? Tem totalitários. Tem 2 respostas. Uma na teoria e outra na prática. A teoria diz que a União Europeia, nos seus acordos, tem uma obrigação jurídica de afirmar e promover os seus valores. Mas, como todo mundo sabe, é muito difícil tutelar todos os direitos humanos contemporaneamente. Até porque os direitos normalmente são contrapostos. Se eu tutelo mais o direito de tutelo menos o direito da outra parte. É assim, o jurista todos os dias tem esse problema. Então tem que fazer, tem que escolher qual é o interesse mais forte que tem que prevalecer. Mas para alguém é pior, né? Isso. Então, o que é melhor? Intentar, pelo menos, promover alguns direitos humanos ou não? Ou nada, ou nenhum. Eu acho que na prática, estudando os acordos comerciais da União Europeia, parece que a linha seja de promover pelo menos alguns desses direitos. Assim, por exemplo, quando um Estado, alguns desses Estados que assinaram acordos comerciais com a União Europeia não são democráticos. Outra vez, o exemplo do Vietnã. A gente já falou antes do acordo. Acabamos de falar sobre isso. Estava aqui exatamente rememorando aqui as suas palavras sobre o ganho com a proteção mínima. Não é? Não se tinha nada ao trabalhador, direitos sociais do trabalhador. Naquela proteção mínima. Exatamente. Né? Então, a União Europeia, se você lê, os acordos não são idênticos, porque, obviamente, quando você faz um acordo com outra parte, sempre são 2 as partes do acordo. Cada um com seu interesse. E nenhuma das 2 partes pode impor a sua linha 100%. Senão não é acordo, é imposição. É outra coisa, né? Não é acordo. Todo mundo sabe disso. E nós falamos aqui, nós não, o nosso mestre, né? Na diversidade das partes que fazem acordos comerciais com a União Europeia. Né? Então, a União Europeia também precisa ter em mente essa diversidade, exatamente, essa particularidade de cada ente. Foram com quem... 79 países. 79 países. Então, veja, cada um tem uma necessidade. É uma rede, tem uma estratégia. Tem uma estratégia escrita, porque em 2016 a Comissão Europeia escreveu um livro, que em inglês é Trade for All, Comércio para Todos, em que explica que quer fazer esta rede exatamente porque acha que o papel da União Europeia no mundo seja efetivamente de contribuir para o multilateralismo, mas não através da força militar, mas sim com o direito e com os seus acordos. Os acordos de segunda geração. Os acordos de segunda geração. Eu diria não a força econômica, mas a oportunidade econômica que a União tem. Exatamente. O poder econômico que a União Europeia... Oportunidade econômica. Mas para o nosso ouvinte entender... Aí o extremista já vai se assanhar. Mas para o nosso ouvinte entender...
né? Por aí. Essa oportunidade, essa amplitude da União Europeia. Pois é, eu acho que o professor já mandou o recado, né? O professor, ele também tem o diploma de estudos aprofundados do DEA, né, professor? Em Direitos da Comunidade Europeia, se formou em Pisa, não é isso? Licenciado em Direito em Pisa e é membro, tem uma cadeira na cátedra de Jean Monnet. Poderia falar sobre a cátedra? Qual é o trabalho? Como é que funciona isso, professor? Agora, a União Europeia, a parte de promover os direitos humanos no mundo, também se ocupa de outras coisas mais banais, né? Como as pesquisas dos professores universitários, por exemplo. Então, tem uma possibilidade de apresentar projetos de pesquisas na União Europeia, como a União Europeia gosta de chamar os seus financiamentos com os nomes dos grandes europeístas, no caso é Jean Monnet, o político Jean Monnet, que é um dos maiores teóricos e práticos da integração europeia. E então você pode apresentar um projeto de pesquisa, sendo um professor não necessariamente europeu. Tem aqui amigos professores brasileiros também da Unicap que acabam de ganhar um módulo Jean Monnet, um módulo primeiro nível, o segundo nível, o nível da cátedra, da cadeira, que é o professor Gustavo Ferreira Santos. Você pode apresentar e se eles acham que o seu projeto é interessante pela União Europeia, porque a pesquisa vai numa direção que a União Europeia judica boa, interessante, eles financiam a sua pesquisa. Que bacana. Financiam a sua cadeira ou o seu módulo, dependendo. Então, já que o senhor falou em Unicap, Jean Monnet, Unicap, Itália, Pisa, como é que funciona esse convênio Unicap Universidade de Pisa, para os nossos ouvintes, né? Quem sabe um que está interessado em entrar também no Minter, né? Mestrado interinstitucional, Unicap, FESP Paraíba. Me explica, professor, como é que funciona esse intercâmbio. Já temos uma relação plurienal com a Unicap, de troca de professores, de estudantes, mas a coisa mais interessante e mais recente é a possibilidade de fazer um doutorado e chegar a uma dupla titulação, ou seja, ao final do doutorado, depois de defender a tese com sucesso, o aluno, o doutorando, pode obter 2 títulos de doutor, um título de doutor de direito brasileiro e um título de dottore di ricerca di direito italiano, que é um título que vale em toda a União Europeia. Magnífico. Maravilha. Né? Olha, nós estamos aí nesse caminho, hein? Estamos nesse caminho. E o ouvinte que está aí ligado no Minter, né? E no Anteexposto. E no Anteexposto principalmente, pode também aí começar a botar isso aí na Alsamira. Professor, nós temos uma gratidão imensa. Saiba que quando eu comecei a estudar a sua pessoa, fiquei admirado. De fato, muito admirado, mais ainda agora, com toda a sua simpatia, disponibilidade. Meninas? Muitíssimo obrigado por dar uma paradinha aqui em João Pessoa e nos visitar, conhecer nosso trabalho. Uma honra, né? Uma honra. Eu também só queria agradecer e deixar, na realidade, as palavras finais com o professor, para falar mais alguma coisa sobre comércio e desenvolvimento sustentável, se achar que ficou faltando alguma coisa, algum livro para indicar, né? Algum curso em Pisa que também queira mencionar. O Brasil, fala. A finalização é do nosso convidado. Isso, vontade, professor. Veja, curso eu fiz um curso ano passado, Summer School, mas era Winter School, porque em um período que normalmente os alunos latino-americanos apreciam, que é final de janeiro, princípio de fevereiro, que é bom para você para viajar à Europa. Sim. Aproveita as duas coisas. Era justamente um curso específico sobre estes temas. E durou uma semana. Talvez, não em 2025, talvez em 2026 tenha uma segunda edição, mas ainda não é certo. Não estamos na organização. Bacana.
A nível de livros também, toda essa pesquisa vai com certeza a ser transformada em um livro, mas que ainda não existe. Vai existir provavelmente daqui a um ano, se Deus quiser. Está né? encaminhado. Está no forno. Está no forno. Sou eu que agradeço, né, pelo convite. Para mim é sempre um prazer imenso vir aqui ao Brasil, concretamente a Recife, a João Pessoa. E foi muito agradável falar com todos vocês. Muito obrigado pelas perguntas ótimas. Obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E aí, minha gente, esse foi o Anto Exposto, numa edição mais do que especial, uma edição internacional com o professor Leonardo Pasquale. Vamos encerrando por aqui, mas já deixamos claro que nossos próximos episódios serão também altamente aprováveis.